vídeo daqueles que o pessoal pede aqui no canal. Então o pessoal pediu, o Toco 5 fez. Dessa vez, top 5 melhores lutas de Super Sentai. E olha, eu tive o maior prazer de fazer esse vídeo, foi bem legal e divertido. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Esse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Clark. Muito obrigado, Clark, pela sugestão, pela ideia, e estamos aqui acatando a ideia. Será que a luta do Buba vs Change Dragon estará nessa Toco lista, nessa lista Toco 5 de hoje? Será? Vamos ver, assiste o vídeo aí, que no vídeo eu vou explicar se tiver ou se não tiver o porquê, tá bom? Vamos nessa então para o vídeo, vem comigo! E antes de começar a nossa Toco lista, eu gostaria de dizer que a gente levou em consideração para fazer essa lista Toco 5 de hoje fatores como lutas emocionantes, coreografias, rivalidade entre os duelistas, né? Então os dois duelistas aí construíram a rivalidade desde o início da série, etc. Tudo isso aí foi levado em consideração. Trilha sonora também é um fator muito importante. A trilha sonora de fundo também é muito bacana que a gente leve isso em consideração também. E dizendo aí mais ou menos o que a gente levou em consideração, agora vamos para a lista. Em quinto lugar, a gente vai ficar com o Change Dragon versus Buba. Essa luta ocorre, se eu não me engano, no capítulo 52 e é marcado aí por uma das maiores rivalidades de Tokusatsu de todos os tempos. O Change Dragon versus Buba sempre se estranharam, os dois sempre tiveram aí embates ferozes ao longo da série, e no final da série a gente é presenteado por essa luta que é magnífica, belíssima, simplesmente esplêndida. Essa luta ela começa bem pegada ali, né? O Change Dragon tem bastante dificuldade de acertar o Buba é um pirata espacial muito experiente, né? E, por aquilo que pareça, ela começa sem trilha sonora, então ela começa assim, sem música nenhuma de fundo, sem nenhuma BGM de fundo, né? Tem até uma parte que você ouve o barulho do vento batendo, que dá um clima meio que de faroeste de início ali, né? Tem uma pegada meio faroeste, os dois se encarando e aquele vento batendo, é como se os dois fossem ao mesmo tempo puxar a arma, engatilhar e atirar. Mas depois os dois pulam, né? E aí começa a nona sinfonia de Beethoven tocar, o pôr do sol fica atrás, apenas a silhueta dos heróis, do herói e do vilão, do Buba, se encontram e eles começam a batalhar ali, apenas com suas silhuetas ali à mostra. É muito bacana porque remete um pouco isso, tem muito de filme de samurai, então os filmes samurais acabam tendo muito esse tipo de batalha aí entre os samurais, né? O pôr do sol de fundo. E por incrível que pareça, a nona sinfonia de Beethoven é que está tocando nessa hora, né? Então eles usam a nona sinfonia de Beethoven. No final da batalha, não dá para o nosso querido Buba, o pirata espacial, ele não consegue resistir aos ataques do Change Dragon, que também é um dos melhores heads que já existiram. Então dificilmente alguém venceria o Change Dragon. Então não deu para o Buba. Change Dragon é o vencedor desse duelo, um duelo épico e muito legal de se assistir. Quem não assistiu, fica com um trechinho aí agora para poder dar o gostinho e buscar a luta completa na internet ou no capítulo, se eu não me engano, 52. Em quarto lugar, eu vou ficar com a luta do Jin versus Ryu. É isso aí, o Jin é aquele lutador de artes marciais que sai desafiando todo mundo ali até chegar encontrar alguém aí com um nível marcial parecido com o seu para desafiar, versus o Ryu, que é o head do Dairanger. Olha, eu vou ser sincero a vocês, eu nem acho que o Ryu é o cara que mais luta em Dairanger, viu? Eu assisti Dairanger e eu acho que o cara que mais luta em Dairanger é o Green, né? Eu me esqueci agora o nome dele, mas é o verde de Dairanger que eu acho que é quem mais luta. Mas o Ryu, ele dá realmente um show quando a questão é rivalidade com o Jin. Ele e o Jin, eles têm ali, eles começam se encarando ali numa primeira luta, né? Uma primeira luta onde você vai ter o Jin como vencedor, então o Jin sai vencedor dessa primeira luta, e numa segunda luta, onde eles lutam de início ali, ambos sem estarem transformados, né? O Jin ainda não tinha sido transformado naquela forma meio demoníaca, e o Dairanger também,
o Red do Dairanger ainda não se transforma também em Dairanger, eles lutam e é muito bacana porque tem uma homenagem belíssima ali ao filme Operação Dragão do Bruce Lee, onde o Jin tá praticamente sem camisa, né? O Jin é bem musculoso, não sei se vocês já viram, mas ele tem um físico muito parecido, inclusive, com o de Bruce Lee, e ele tá todo cortado, assim, ele estava usando uma parada de molas, né? Algum equipamento de treinamento que envolvia molas, e aí ele tá todo cortado por essas molas, e ele vai enfrentar o Jin a partir daí, e, nossa senhora, dá uma surra no Jin, e essa o Jin perde. No final eles têm uma luta decisiva, como se fosse, digamos assim, a luta decisiva literalmente deles, né? A terceira e última luta. O Jin também acaba levando a pior, mas é uma luta de muito respeito essa última luta. A rivalidade entre eles dois é muito bonita, é uma rivalidade bem marcial mesmo, no sentido lato sensu da palavra. Eles se respeitam enquanto oponentes, isso é bem legal. Inclusive quando o Jin se machuca, né, quem vai ajudar o Jin é o Ryu, né? O Ryu ele ajuda o próprio oponente, o próprio rival, o arqui-inimigo, né? Existe muito respeito aí nessa parte aí deles dois, com aquela cena épica, inclusive muito épica aquela cena que ele tá pedindo ajuda pro pessoal, o Jin tá de cadeira de roda, e ele começa a pedir ajuda pro pessoal para carregar o Jin e levar até em cima de um local que ele precisava, né? Em uma escadaria grande, e aí ninguém ajuda, ele pega o Jin, bota nas costas, né? Tipo de macaquinho, pega a cadeira de roda e sai subindo, velho. Cara, que cena massa essa. É uma cena que realmente, assim, impacta bastante em quem vê, né? O esforço que o Ryu tem para poder ajudar o Jin, mesmo ele sendo seu arqui-rival, arqui-inimigo. Então vamos ficar agora aqui com um pouquinho um gostinho, para dar um gostinho aí de vocês verem a luta de Jin versus Ryu. Entrando no nosso top 3 agora, o nosso terceiro lugar vai para uma rivalidade que também tem muito respeito entre os duelistas, viu? Entre os rivais. Eu estou falando de Fuajuzo e Shiba Takero, Chicken Head versus Fuajuzo. Juzo que tem uma das espadas mais legais de todo o Tokusatsu. Que espada bacana essa espada do Juzo. E o Chicken Head, que é um dos heads mais legais de todo o Tokusatsu. Então você tem aí a Toei nos presenteia aí, o Super Sentai, né, nos presenteia com essa rivalidade épica em uma luta ali que começa na praia. Lembra muito ali no início aquela luta de samurai nas praias, etc. E depois ela passa ali para uma parte mais elevada, digamos assim, uma elevação onde eles dois acabam se enfrentando até que culmina com a vitória do Chicken Head. Agora essa vitória é a muito custo, inclusive ele é gravemente ferido. O Chicken Head, na verdade, ele tem que se deixar ser gravemente ferido para ter uma chance de vencer o Fuajuzo. Fuajuzo que domina a maior parte da luta, viu? Diferente ali das lutas anteriores, onde o Red realmente ele acaba dominando a maior parte da luta. Eu reassisti essa luta recentemente e o Fuajuzo o tempo todo botou pressão em cima do Red. O Red não teve muito como respirar nessa luta, não. É aquela luta que foi decidida ali nos segundos finais, mas se fosse, por exemplo, uma luta de boxe e ele não tivesse dado nocaute, o Red não tivesse dado nocaute no Fuajuzo, a vitória por ponto seria do Fuajuzo, porque ele bateu muito mais do que o Red. Então o Red acabou apanhando mais, mas no final ali ele conseguiu dar um nocaute, né? Conseguiu ali com um pouco de sacrifício próprio, né? Digamos assim, cortando da própria carne em sentido literal, ele conseguiu vencer o Fuajuzo. Fica aí um pouquinho dessa maravilhosa luta aí para vocês sentirem um gostinho dela. E em segundo lugar, obviamente, não podia faltar essa luta, gente, além de muito nostálgica, é uma das lutas mais poeticamente bonitas do Tokusatsu. Estou falando da luta do Red Flash versus Kaura, o caçador espacial. É isso aí, gente. O caçador espacial Kaura versus o Red Flash Jin. Rapaz, essa luta até hoje eu reassisto ela. Eu acho que foi uma das lutas que eu mais
reassistir em Tokusatsu, porque ela é lindíssima. Ela tem o diálogo dela, é um diálogo que, apesar de ser pouco, é muito significativo. Todo o ambiente que foi pensado por trás dessa luta, a trilha sonora, o jogo de câmera, os duelistas se encarando, é uma rivalidade épica. Esse foi o cara que sequestrou os bebês, né? Possivelmente ele foi quem sequestrou os Flashmans quando eram pequenos. Então tem um sentimento de vingança. E a luta, ela remete demais a filmes samurais da década de 70, ali aqueles filmes samurais ainda em preto e branco, né? Ela acontece numa praia, onde o Red Flash e o Kaura se enfrentam. Inicialmente ele usa um chicote, né? Depois ele troca para a lança. Os movimentos de lança dele extremamente precisos. Ele machuca muito o Red Flash. E eu quero falar aqui para vocês, viu? Na minha opinião, essa luta ele não teve vencedor. Eu considero essa luta um empate. Apesar do Kaura terminar caído, ele já vinha ferido antes dessa luta. Pouca gente leva isso em consideração. Ele já estava ferido antes dessa luta. A luta se dá também com o pôr do sol lindíssimo atrás e a silhueta de ambos ali duelando. Muito parecido com o que aconteceu na luta do Buba contra o Change Dragon. Ainda assim, eu acho essa luta extremamente superior à luta do Buba e do Change Dragons, bem coreografada pra caramba. Aliás, o Red Flash e o Kaura dão um show nessa luta. E o Kaura, em particular, velho, quando ele toma um golpe ali do Red Flash que quebra a lança dele, os cabelos dele meio que se desajeitam, né? Meio que se desarrumam e ele tem uma cena, cara, esse ator que faz o Kaura é um dos melhores atores que existe em Tokusatsu. Um dos melhores atores que já existiram em Tokusatsu. Ele é muito bom, ele tem muita expressão, né? Então é um cara que realmente ele mete medo mesmo, né? Então é um cara que a gente tem que respeitar esse ator aí e ele contribui muito para que essa luta contra o Red Flash ela seja épica e esteja aqui no nosso segundo lugar. Tive muita dificuldade, inclusive, em não botar essa luta em primeiro lugar. Pensei bem, assisti, reassisti ela algumas vezes, mas tá aí, ela cabe bem no segundo lugar da gente, a luta de Kaura versus o Red Flash. Fiquem aí com um pouquinho dela. E em primeiríssimo lugar, nós vamos de uma rivalidade angustiante. As lutas que se decorreram entre esses dois até culminar na luta final eram realmente muito boas, muito bem coreografadas, sempre com trilhas sonoras espetaculares. Aliás, essa série da qual eu estou falando, ela tem uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. Eu estou falando da luta do Joey versus o Barizog. É isso aí, Joey versus Barizog, que é um dos espadachins mais poderosos do Império Zangiak, e o Joey também é um dos melhores espadachins que existem. Então, assim, a luta entre eles dois é um primor. Você vê a sequência de luta deles dois, a sequência de espadas. Nossa senhora, é bom demais. O Joey, ele luta bem com duas espadas, só que nessa luta aí final ele luta com uma só espada contra o Barizog, né, que tenta destruí-lo aí. Barizog, para quem não sabe, é um amigo do Joey. Então o Joey ainda tem aquele remorso de estar lutando contra o cara que salvou a vida dele, contra o cara que já ajudou ele pra caramba, contra o cara que ele nutria um sentimento de carinho muito grande. Então ele luta com esse dilema e é muito legal ver o desenvolvimento do Joey ao passar do tempo na luta, né? Ele vai literalmente quebrando esses paradigmas aí e vendo cada vez mais que o Barizog, ele não era mais aquele amigo dele, agora ele é um ser cibernético, ele é um ser sem sentimento, e o Joey vai lá e termina a luta de uma forma épica, inclusive destransformado, e a última coisa que o Barizog vê é a face destransformada do Joey. Então é o rosto realmente do Joey, muito bacana, com muito significado. Essa luta daí foi uma das lutas mais épicas, se não a mais épica, por isso eu coloquei em primeiro lugar. Eu me lembro que eu me empolguei muito quando eu vi essa luta, com a trilha sonora de... Nossa senhora, a BGM que toca nela é espetacular, te empolga pra luta, tem explosão, tem muita coisa legal, tem cenas, sequências de briga de espada que são sensacionais. Então, tá aí, primeiro lugar, Joey versus Barizog. Fiquem aí então com um trechinho
pequeno delas pro YouTube não brigar com a gente. シノ先輩、いやアリザーブ、お前が忠義を通す悪好きのお前を命を張って守ってくれるのか。 E aí, curtiram o vídeo? O que é que acharam? Acharam legal? Acharam bacana as lutas que eu escolhi? Cara, eu me empolguei muito com essas lutas aí. Eu não sei vocês, mas são lutas que realmente me empolgaram quando eu assisti os Tokusatsus aí e vi que essas lutas eram realmente as lutas mais impactantes, digamos assim. Se você gostou desse vídeo, olha, já comenta aqui embaixo que gostou. Se eu esqueci alguma luta, bota aqui. Às vezes eu posso não ter assistido o Sentai, né? E aí a gente coloca aí uma luta ou outra que eu esqueci. Quem sabe eu não revejo e refaço esse vídeo aí colocando a luta que você sugeriu, tá bom? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo do canal. Fui! E como menção honrosa, uma outra rivalidade espetacular. Estou falando de Guy, o Black Condor, o aclamadíssimo Guy versus Gray, o Cyborg ali, que já tem essa rivalidade com o Guy aí desde o início da série. E essa rivalidade só esquenta para chegar num final aí avassalador. Eles dois brigam e brigam até os dois caírem, literalmente. Brigam até que os dois estejam exaustos. No final das contas, o Guy acaba vencendo, né? O Guy é aquele bad boyzão. Eu sempre torci muito pro Guy. Enquanto o Guy tá lá quebrando o pau com o Gray, o Ryu tá tomando uma sova do Radagast, mas uma sova muito bem dada, meus amigos. Mas olha só, Guy e Gray é uma luta sensacional. Aliás, Guy é um personagem sensacional e ele luta muito mesmo em forma civil, viu? Inclusive essa luta começa com eles dois em forma civil. É uma luta que acontece mais ou menos num daqueles locais que a Toei usa para gravar, que são bem parecidos na década de 80, né? Cheio de tonéis, etc. Tem bastante explosão, bastante tiro, bastante golpe de espada. Então fiquem com um trechinho dela agora para finalizar nosso vídeo de top 5 melhores duelos de Super Sentai.